Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que o Mestre Jesus possa envolver a cada um em muito amor, e muito carinho e muita luz. Este é o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos dar sequência ao estudo sobre Jesus. No estudo anterior, nós vimos os capelinos que já estavam aqui no nosso planeta Terra, já ambientados, já construindo cidades, já desenvolvendo agricultura, já criando um grupo bastante grande, desenvolvendo-se aqui e ali, já aclimatados, auxiliando os irmãos que aqui estavam e auxiliando também a sua evolução moral. Eles estavam contribuindo para a evolução material do planeta, intelectual desses seres e da sua moralidade, visando voltarem, como prometeu Jesus, ao seu planeta, que era o paraíso perdido. E vamos seguindo então no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando ele vai nos mostrar as 4 grandes raças. E ele diz assim, 4 grandes povos, no capítulo 3, chamado Raça Adâmica. E ele diz, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessas descendências, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram o início de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existia. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares de cada qual. Então, neste momento, nós verificamos que esses povos começam a movimentarem-se, formando 4 grandes povos. E é muito interessante a forma como o Emmanuel descreve, como é que eles se associavam. Era pelos seus gostos, pela sua linguagem, pelos seus anseios, pelos seus pensamentos, como acontece hoje. Nós vamos nos associando a grupos de acordo com as nossas tendências evolutivas, aquilo que nós já conseguimos, através dos nossos gostos, dos nossos vícios, dos nossos tipos de pensamento, a forma de viver. Nós vamos nos associando a esses nossos irmãos que também têm as mesmas características que nós. E cada povo vai se movimentando, então, e vão criando esses povos. E vamos ver como é que é a sequência de tudo isso. Ele continua aqui
num item chamado As Promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardavam as reminiscências das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Então, verificamos que esses povos que aqui estavam, eles traziam consigo a lembrança da reunião de Jesus. Jesus havia dito a eles, que iria auxiliá-los no seu desenvolvimento moral, intelectual. Apesar de eles já terem uma intelectualidade muito avançada, Jesus iria trabalhar para que eles pudessem, auxiliando esses nossos irmãos que aqui já estavam, como diz Emmanuel, a raça amarela, representada pelos chineses, e a raça negra, e espíritos mais primitivos, eles iriam trabalhar com essa massa de espíritos, auxiliando no seu desenvolvimento intelectual, material e também moral, porque eles estavam adquirindo esta capacidade de moralidade, uma vez que eles já sabiam, porque vinham de um planeta que estava passando por um processo de evolução muito maior do que o que nós estamos passando hoje aqui na nossa Terra. Então aqui eles viriam fazer tudo isso, e Jesus havia prometido auxiliá-los, e que eles iriam retornar a este paraíso que eles haviam perdido. É muito poético, o que Emmanuel coloca aqui no início. Então ele diz que eles guardavam vaga lembrança da situação pregressa. Então eles guardavam uma lembrança leve da situação deles nesse mundo de capela. E ele diz assim, tecendo o hino sagrado das suas reminiscências, ou tecendo o hino das suas lembranças daquele momento, dos momentos em que viviam num tremendo paraíso em relação ao planeta que eles viviam hoje. E ele fala da Índia, da China milenária. E vamos ver o que ele vai dizer da China aqui na frente, no item China. No capítulo 8, a China milenária. E ele diz assim, examinaremos a árvore mais antiga da civilização terrestre, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre Jesus, para com todas as criaturas de Deus. Esse povo já estava aqui. E ele vai dizer assim, inegavelmente, o mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China. Com seus espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta às épocas remotíssimas do seu passado multimilenário. E esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação dos seus valores evolutivos,
sempre foi igualmente acompanhada na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. Então, Emmanuel nos coloca aqui que a China já tinha um desenvolvimento que estava passando, né, de geração a geração, as suas tradições. As suas tradições são os seus usos, seus costumes, os seus hábitos, né, e que eles já estavam recebendo toda essa assistência de Jesus, evidentemente, né, e começavam a ter os grandes emissários divinos chegando para falar sobre o evangelho que Jesus trazia para toda a humanidade e naquele momento para o povo chinês, que, como está dizendo aqui, já era um povo bastante antigo e já bem desenvolvido. Então vamos ver aqui o primeiro, né, considerado o primeiro missionário, né, ele diz assim, é o Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam, econômica e politicamente, entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre, e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não nos fala de outros antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Até hoje eles são estudados, esses trigramas do Forri. Forri se refere-se no seu Aixin, os grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metapsíquica. Então, vamos ver aqui quem foi, né, o Forri. Ele mostra para nós, numa pesquisa que nós fizemos, essa pesquisa é do Wikipedia, né? Pode entrar lá, bota Forri, vai ter todas as informações. Nós vamos pensar algumas só para a gente ter um conhecimento, né? Forri é tido como um imperador que reinou durante os meados do século 29 a.C. Na antiga China, ele era considerado um herói mitológico da cultura, atribuindo-se-lhe a invenção da escrita, pesca, a caça, cozinhar os alimentos e fazer armas e utensílios de metais. Isso é algumas coisas, né? Mas veja só, o Forri, ele diz que não deu um código moral definitivo, né? Mas ressaltou a polaridade existente dentro da alma humana e mostrou que a única forma construtiva é o equilíbrio entre o bem e o mal, resultando na justiça, única forma edificante da ação. É uma coisa bastante profunda, precisa ser analisada, né? Naquela época, né, 29 séculos antes de Cristo, ele colocava que o equilíbrio do bem e do mal ia resultar na justiça. E que a justiça é a única forma edificante da ação. Nós precisamos agir dentro de um processo justo para mim e para você. 29 séculos antes de Cristo, ensinando já, né, esta coisa que hoje nós temos dificuldades em botar em prática.
O sábio Forri, dizendo estar simplesmente transmitindo o que aprendera dos seus ancestrais. Então ele já está falando, né, de comunicabilidade dos espíritos, certo? Naquela época. Divulgou veladamente conhecimentos de cosmologia, né, e filosofia. Estudou a Terra e o Sol, a dicotomia espírito-matéria e valeu-se de seu poder para incutir os morais entre o seu povo. Logo em seguida veio, então nós temos aqui Lao Tse, né, que é o autor do livro. Lao Tse é o autor do livro do caminho e da virtude. Então veja só que esses dois, né, eles já estão trazendo para a gente naquela época os assuntos de moralidade cristã e relacionamento. Também teve Confúcio, foi o primeiro grande filósofo chinês do período das primaveras e outonos, ou seja, quando houve a descentralização do poder na China. Naquele momento houve muita guerra, muita revolução, um grupo imperial contra, né, a oposição, que buscava, né, aglutinar o maior número de cidades e tal. E nesse momento, diz a história, que houve um aumento da alfabetização, da liberdade de pensamento e o avanço tecnológico. Ele diz assim, a Confúcio, sua filosofia sublimava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a serenidade. Então vejam só, tudo que nós almejamos. Né? Veja só, uma justiça, uma moralidade pessoal, eu, um ser moral, governamental, governo, um ser moral, né? E os procedimentos de relação social dentro da cortesia, né? Dentro da paz, dentro do amor, né? Como trabalhando entre irmãos. Olha que trabalho traz, então, todo o Forri, né? Lao Tse, Confúcio e muitos outros trouxeram essas informações do plano espiritual. Todos esses nossos irmãos foram enviados por Jesus. São trabalhadores de Jesus que vieram à China naquele momento para auxiliar aquele grupo de espíritos que ali estavam encarnados. Então nós percebemos que Jesus trabalha de forma muito harmoniosa, muito bela, né, em busca de nos trazer todo um conforto espiritual, toda uma possibilidade material de nos desenvolvermos. Porque nós temos que desenvolver a nossa intelectualidade, nós temos que fazer o nosso mundo, né, pessoal, o nosso mundo familiar, o nosso mundo do nosso trabalho, o nosso mundo das nossas relações sociais crescerem materialmente e crescerem intelectualmente e crescerem moralmente, para que nós possamos transformar este nosso planeta, né, e transformarmos em espíritos muito melhores que podem habitar locais melhores que o nosso planeta Terra, ou melhorarmos o nosso planeta para aqui habitarmos melhor, de forma melhor. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa necessidade.
em que nós precisamos começar a buscar tudo isso. E nós temos aqui todas as informações que os nossos queridos espíritos nos trouxeram e Kardec formulou, né? Codificou essa doutrina que é a doutrina dos espíritos. Então, meus irmãos, a gente começa a perceber a nossa necessidade de estudarmos para conhecermos quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos e por quê. A doutrina espírita, ela tem um profundo respeito por todas as religiões, porque nós estudando esta formação do planeta Terra, de como foram formados cada agrupamento, cada povo, nós vamos compreendendo a necessidade de respeitarmos todas as religiões, respeitarmos todos os nossos irmãos, porque cada um de nós está dentro de um processo evolutivo, num degrau, e cada um vai levar, né, ao mesmo caminho que é Jesus, porque ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, existe em nós esta necessidade de estudarmos para conhecermos, ter uma clareza maior. E tendo esta clareza, a nossa fé, ela passa a ser uma fé raciocinada, porque eu sei o que vai acontecer. Se eu ajo de tal maneira, né, eu vou receber a tal coisa. Então, esta lei que nós já conhecemos, chamada de causa e efeito, ação e reação, ela não pode ser também interpretada ao pé da letra, como a lei de Talião, porque nós vamos conhecendo e vamos verificando a misericórdia divina, que conhece os nossos problemas, as nossas necessidades, a nossa pequenez ainda, nossa ignorância em forma de falta de conhecimento, para agirmos. Então nós precisamos nos valer desses exemplos, desses espíritos, desses conhecimentos que trouxeram. Olha que espírito, que conhecimento mais bonito, né? E que nós precisamos estabelecer um relacionamento de cortesia, de carinho, olhando para o nosso irmão e vendo realmente um outro ser, meu irmão, filho do mesmo Pai. É a isso que nós precisamos nos ater. É isso que nós precisamos fazer. Ter serenidade, porque percebemos por esse estudo que estamos sendo conduzidos, amparados por Jesus através de seus emissários, trabalhadores incansáveis da seara do Cristo. E nós vamos vendo então esse processo maravilhoso que Jesus está presidindo aqui, né? Que é o processo de evolução dos nossos espíritos e do nosso planeta Terra. Aqui nós vamos dando preito de gratidão aos nossos irmãos chineses, né? Lá, que trabalharam, aqueles do começo que vieram trabalhando, organizando, que tem uma filosofia linda e que nós podemos conhecer. Devemos, para melhor, né, aquilatar o trabalho desses nossos irmãos que nos antecederam para legar um mundo que ainda precisa ser muito trabalhado na parte moral. A parte, todo o nosso desenvolvimento material, intelectual, ele precisa estar baseado na moral. Porque senão vai ser a casa construída
sobre a areia, como disse Jesus. A nossa base é a moral. Se nós fizermos esta base boa, se nós trabalharmos, nós vamos construir um grande edifício de conhecimento e nós vamos ser muito mais felizes. Vamos seguindo. O Mestre Jesus está do nosso lado. Ele vai nos auxiliando a caminhar. Este é o ponto importante que nós estamos tentando trazer nesse estudo. É esse trabalho que Jesus está fazendo. Então nós estamos vendo que ele está coordenando tudo. Nós estamos na China, lá no começo. E ele está ali, enviando seus emissários, amparando, cumprindo com o que ele prometera. E depois nós vamos estudar na sequência todas as outras, as 4 raças que formam a raça adâmica. Mas vamos deixar isso para o próximo estudo. Hoje ficamos por aqui, desejando muita luz e paz a todos vocês. Que inundem os seus corações da luz do Mestre Jesus, estudando o Evangelho, fazendo suas preces diárias, procurando ser gentil com o seu próximo. Então, até a próxima semana. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lares